Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a criar a máquina virtual com a nossa ISO do Ubuntu, tá? Então nós vamos aí em New, clicar em New, definir o nome para a nossa máquina virtual, qual é o tipo da nossa máquina, no caso ela vai ser uma Linux mesmo, vai definir qual é o sistema operacional, se é Ubuntu, se é Red Hat, etc. Eu vou escolher aqui o Ubuntu 64, até porque a minha ISO, a ISO que eu fiz o download dela, ela é do Ubuntu 64 bits. Se eu tivesse definido o Ubuntu de 32 bits, eu definiria aqui o Ubuntu 32. Mas no meu caso eu vou definir a de 64, que foi a que eu escolhi. Então vamos aqui em Next. Ele vai pedir para eu definir a quantidade de memória RAM que a minha máquina virtual pode utilizar. Eu vou colocar aqui 512, que para mim é o suficiente. Ele vai perguntar também aí sobre o disco. Vou deixar padrão, vou só avançar. O tipo de disco também vai ser padrão, vou só avançar. E aqui ele define o storage e o physical hard disk, que basicamente se o disco vai ou não vai alocar mais espaço se ele precisar. Então no caso aqui eu vou deixar também padrão, vou avançar. Aqui ele me define aqui 8 GB de disco, que é o que ele vai definir para minha máquina virtual. Se eu precisar de mais, eu adiciono mais. Por hora eu vou deixar 8 GB, que é o suficiente para mim. E aqui é o nome do meu file location, eu vou deixar o Ubuntu mesmo, que não tem diferença nenhuma. Para o nosso teste aqui não precisa mudar nada disso. Então feito isso eu dou Create, e ele vai ter criado a minha máquina virtual. Porém, a minha máquina virtual ela foi criada, mas ela ainda não tem sistema operacional instalado. Então, quando eu inicializá-la a primeira vez, ele vai solicitar para mim a instalação de um sistema operacional. Então, eu tenho aí essa janela. Com essa janela, eu vou definir aí a ISO que eu quero utilizar. Então, eu vou selecionar aqui do lado e vou escolher a ISO do Ubuntu, que é a ISO que eu pretendo instalar agora. Então, dou OK aqui. E quando eu der Start, ele vai começar a fazer a instalação do meu Ubuntu.